Filó, e aí, beleza? Ó, hoje nós vamos trabalhar aquele assunto que nós combinamos na semana passada. Então você presta atenção, que ele é muito importante para as nossas vidas, hein? Atualmente, hein? Quando a gente começa a falar sobre imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, nós estamos pegando o início da história da segunda fase da Revolução Industrial que está ocorrendo em meados do século XIX. A Revolução Industrial que começou lá na Inglaterra, ela está ultrapassando as fronteiras das ilhas britânicas, está adentrando no continente europeu, está atravessando o Oceano Atlântico e chegando nos Estados Unidos, está atravessando ainda mais outro oceano, o Pacífico, e está começando a Revolução Industrial no Japão também. Essas três regiões, elas vão começar a disputar o domínio econômico do mundo naquele momento. Os países industrializados, também conhecidos como o primeiro mundo, né, os países mais importantes, os mais poderosos, os mais dominadores desse momento, como hoje também eles são, lá no século XIX eles estavam precisando de ampliar a sua área de exploração. Então a origem do imperialismo está relacionado à expansão da Revolução Industrial em meados do século XIX para a Inglaterra, Estados Unidos e Japão. Essas três regiões, elas irão necessitar fundamentalmente de matérias-primas que serão encontradas nos outros países, nos outros continentes que compõem o nosso planetinha Terra. Quais são eles? América Latina, África, Ásia e Oceania. Essas quatro regiões serão disputadas pelos países industrializados em busca de matérias-primas. Só que esse domínio ele vai ser diferente. O domínio na América Latina vai ser de uma forma e o domínio da África, da Ásia e da Oceania será de outra forma. Que formas serão essas? No caso da África, Ásia e Oceania, será um domínio ligado a conquistas militares, a conquistas territoriais. No caso da América Latina, será justamente pela conquista de mercados consumidores, porque nesses países, os países latino-americanos, no mesmo momento, eles estavam se tornando os países independentes. Tá? Entendeu, Filó? Nós vamos continuar falando sobre imperialismo, também conhecido como neocolonialismo. Na aula anterior nós vimos a origem, nós vimos os locais que serão disputados pelos países industrializados, né? Só relembrando, América Latina, África, Ásia e Oceania. E eu comentei com vocês no finalzinho do nosso último vídeo que essas regiões vão sofrer interferências, formas diferentes de domínio, de exploração. Lembrando, o imperialismo está ligado à segunda fase da Revolução Industrial. E uma coisa importantíssima como sendo fator de causa para esse imperialismo é a necessidade dos países industrializados em conseguir áreas ricas de matérias-primas. Tá? Lembrem-se sobre o tal de colonialismo lá no século XV. Os países europeus estão invadindo a África, invadindo a América, colonizando essas regiões em busca de quê? Regiões de exploração econômica. Só que naquela época, o que acontecia? Os europeus exploravam justamente gêneros tropicais, especiarias e metais preciosos. Agora não. Nós queremos, por isso o termo neo, uma novidade. Nós estamos querendo agora matérias-primas para justamente dar suporte ao nosso processo de industrialização. E além disto, país industrializado, eu estou necessitando cada vez mais de mercados consumidores. Então, as causas da expansão imperialista naquele momento é justamente a busca de matérias-primas e a busca de conquistar mercados consumidores. Tá? Mas, além disto, nós vamos ter também a questão do aumento da população. A Revolução Industrial, ela promoveu, ela conseguiu fazer algo que até então não tínhamos alcançado. Uma produção alimentícia
que não daria condições de aparecer a fome. A fome até então surgia por quê? Porque você tinha uma baixa produção e uma baixa produtividade. A Revolução Industrial não. Ela está conseguindo fazer isso. Tá? Hoje, o problema mundial da fome, gente, não é falta de alimentos, é a má distribuição deles. Pensem nisso, lembrem-se disso, não somente para o Enem, mas também para a vida inteira. Então, nesse contexto, nos países industrializados, nós estamos tendo um aumento dessa população. Há um excesso de pessoas. E aí nós temos o crescimento de quê? Do índice de pobreza. Por causa, nós não temos emprego para todo mundo. Então, poderá gerar o quê? Uma crise social. Então, os países industrializados, eles vão facilitar o processo de imigração. E aí, nesse contexto da segunda metade do século XIX, nós vamos perceber que a América ela vai receber muitos imigrantes. Vindos da onde? Da Itália, que está fazendo o processo de unificação, da Alemanha, no processo de unificação, da Holanda, da Bélgica, dos países eslavos, dos países da Península Arábica, do Oriente Médio. Quem está acompanhando a novela Renascer tem lá o turco, que não gosta de ser chamado de turco, e sim de libanês. Depois nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Então, a América está recebendo essas pessoas que são pobres, que estão fugindo da fome dos seus respectivos países, para tentar o quê? Ganhar dinheiro aqui. O Brasil recebe muito imigrante, vindo principalmente da onde? Da Itália, da Holanda, da Alemanha, dos países eslavos, e eles virão para o Brasil para justamente trabalhar aonde? Lavouras de café no Oeste Paulista e povoamento no sul do Brasil. Tá? Então, dois fatores, duas causas para o imperialismo. A necessidade de conquistar novos mercados consumidores e áreas ricas em matérias-primas e mandar o excedente populacional dos países industrializados. Tranquilos? Além disso, nós vamos entender que o imperialismo ele tem como justificativas. Como é que as pessoas vão sair lá da Inglaterra, vão sair da Itália? Como é que elas estão vendo esse processo de imperialismo? Elas estão vendo de uma forma muito bonitinha, vamos dizer assim. Naqueles países, nos países industrializados, eles vão colocar uma ideologia, uma doutrina baseada justamente na missão civilizatória. Olha que bonito que vocês vão perceber. Sai um inglês, vem para a África, ele está vindo não para conquistar, mas sim para levar a civilização dele para as comunidades, para os africanos, que viviam, na visão dos europeus, no estado de barbárie, no estado de selvageria. Olha, eles andam seminus, eles ainda vivem em tribos, ainda tem chefe tribal, a cultura dele é toda esquisita. Então nós precisamos trazer o quê? A nossa cultura para eles aceitarem a nossa cultura, nós vamos impor e nós vamos também fazer o quê? Tirar deles essa matéria-prima. Então seria mais uma troca, um escambo, tá? Bem bonitinho na visão dos europeus. Então nós temos como justificativa a missão civilizatória. Vamos levar a civilização branca europeia para essas regiões. Em troca, eles vão aceitar a exploração econômica que eu vou colocar em cima deles. Tá? Essa missão civilizatória ela tem um lado científico, que é o chamado darwinismo social, em que vem permeando essa missão civilizatória, trabalhando na seguinte ideia, baseado na teoria da seleção natural do Charles Darwin. O Darwin, a grosso modo, o que ele falava? Que para a espécie não se extinguir, o mais forte sempre vai sobreviver. E o mais fraco, menos apto, tende o quê? A desaparecer. Então, nesse contexto, o darwinismo social vem com essa visão. Eu sou industrializado, eu sou o dominador, eu sou o poderoso. Então, o que eu tenho que fazer? Eliminar os mais fracos, que são justamente o quê? Os habitantes, os nativos da região que eu estou querendo dominar. Tá? Então, a missão civilizatória ela vem juntamente com esse tal de darwinismo social.
E fazendo uma analogia em relação à literatura, nós vamos ter dois personagens que vão surgir naquele momento com o intuito de quê? Meio que passar um panozinho em cima desse processo extremamente violento chamado de imperialismo. Que personagens são esses? O primeiro deles é o Tarzan. O Tarzan, que já teve até filme, já teve até animação da Disney, ele representa justamente esse imperialismo. Que veja bem o seguinte, o Tarzan ele é branco, ele é filho de um nobre inglês, que essa família vai para a África para tomar posse desse território que a rainha da Inglaterra, naquela época, deu para esse nobre. Só que essa família acaba morrendo, o pai morre, a mãe morre, e fica Tarzan, que é um bebezinho, lá na cabana, abandonado, e uma gorila acaba adotando o Tarzan. Quando ele se torna adulto, ele vai receber um título de nobreza. Qual? O rei da África. Olha que coisa interessante, como é que vai colocando as ideologias na nossa cabeça. A África é um continente de cor de pele negra, preta. E o rei da África é um branco inglês dominador. Vocês estão percebendo como é que vai colocando isso na cabeça da gente para a gente aceitar a missão civilizatória? Olha que bonitinho como é que é a história do Tarzan. E a história do Tintin, que já teve também uma animação, né, feita pela DreamWorks. O Tintin é um jovem belga que será importante para explicar, de uma certa maneira, como é que foi o domínio belga lá no Congo. Aliás, a Bélgica, quando a gente foi estudar sobre a partilha da África, a Bélgica só ficou com um território, o Congo, riquíssimo em diamantes. Então, nessa região, o domínio belga ele será o domínio mais violento, ao ponto do governo belga instituir uma punição para aqueles que não seguissem as ordens do rei Leopoldo, o rei da Bélgica. Qual era essa punição? Ou você sofreria a punição da manga comprida, da manga longa, ou da manga curta. O que é isso? Manga longa, corta a mão. Manga curta, corta o braço na altura do ombro. Então essa era a punição para os habitantes do Congo que não seguiam justamente as ordens feitas pelo rei Leopoldo da Bélgica. E que nas tirinhas do Tintin, tá, que é um personagem desenhado para as tirinhas de jornais da época, ele trabalhava essas ideias constantemente. As ideias de racismo, as ideias de domínio político sobre a região. Quer dizer, as tirinhas do Tintin, se fosse hoje, elas seriam extremamente condenadas pela nossa sociedade. Tá? Então o imperialismo ele está surgindo naquele contexto para o domínio dos países industrializados. E nós temos os reflexos do imperialismo até hoje, dentro do nosso século XXI, através dos conflitos, tanto os militares quanto econômicos que nós estamos sofrendo. Beleza, Filó? Falou!